Fala galera, tudo bem? Cláudio, mais uma vez falando. Quarta-feira é o nosso dia, né, do LF Profissões. Então é um dia em que eu troco uma ideia com alguns profissionais, né? E justamente para dar uma clareada para a galera que ainda está se decidindo aí, né? Do que fazer no vestibular. Então, é um bate-papo muito interessante, né, para quem tem acompanhado aí o feedback da rapaziada. Tem sido muito legal, muito positivo, né? Então, todas as quartas, né, esse projeto ele terá uma continuação, beleza? Então, quero agradecer, tá, a presença de vocês, que é fundamental nessas conversas, né, com esses profissionais. A participação, vocês têm sido muito importante para a continuidade aí do projeto e eu só posso agradecer, beleza? Hoje meu bate-papo é com a Karina Comissanha, ela é arquiteta, então a Karina está na área aí, então hoje meu bate-papo é com ela, tá? E vou falar um pouquinho aí sobre o curso de arquitetura, beleza? Então deixa eu convidar aqui a nossa. Convidar não, né? Fazer com que a nossa convidada entre na live. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Guardar a Karina aí. Karina, enviei o convite aí, tá? Opa! Oi, Salve, tudo bem? tudo bom? Boa noite aí. Boa noite. Poxa, uma honra ter você aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, né? Para trocar essas informações, né? Com Obrigada a pelo galera, convite. de nada, com a galera que tem alguma dificuldade ainda, né, no que escolher, que nessa fase, né, acho que comigo não foi diferente, nem com você. Uhum, Surgem milhões de ideias, milhões de cursos e acaba que uma conversa como essa dá uma pequena direção aí para a galera, com né? certeza. Show de bola. Karina, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você nesse primeiro momento. Pode dar uma palavrinha aí? Tá, então, Show, bom, meu nome é Karina, eu tenho 32 anos, show. eu me formei em 2013, fiz a faculdade um pouquinho mais de tempo do que é o assim, o tempo mínimo de formação, demorei um pouquinho mais, Usual. do que o usual. E assim, eu gosto da minha profissão, estou feliz nela. Isso é importante dizer, assim, eu acho que para as pessoas que Com estão certeza. procurando uma opção assim do que seguir, que carreira seguir, eu sou feliz na minha profissão. Tenho assim, a gente está numa fase agora, né, da economia, assim, que não está muito Assim, fácil. Mas eu acho que quem trabalha, assim, quem estuda, quem sempre corre atrás, sempre tem oportunidade. Então, é isso, assim. eu acho que se você não se aperfeiçoar, né, não procurar melhorias na sua profissão, você vira, né, um profissional defasado. Então você Uhum, não acompanha o mercado de trabalho, né? com certeza. Então é o que eu sempre falo, né, para os meus alunos, para os amigos, né, que a gente tem que continuar estudando, cara. Nós somos eternos alunos, né, e sempre com a cabeça aberta ao aprendizado. Exato. Então e esse é o ponto fundamental, né, para você estar no mercado de trabalho, né? Karina, deixa eu te Uhum. fazer uma outra pergunta aqui. Por que arquitetura?
É arquitetura e urbanismo? É arquitetura somente? Você pode É dar essa explicação? arquitetura e urbanismo. O curso Ah, é arquitetura e urbanismo. A gente, né, a pessoa que faz a graduação se forma como arquiteto e sim, urbanista. sim, sim. É o padrão, assim. Mas é muito comum as pessoas confundirem ou não falarem da parte, assim, do urbanista, porque, Isso, é. na verdade, o arquiteto urbanista acaba, quem trabalha com urbanismo, acaba sendo uma área de especialização. Sim. Então, a maioria das pessoas que se formam em arquitetura e urbanismo, elas trabalham dentro de arquitetura mesmo. Ah, entendi. E Uhum. por que você escolheu a arquitetura e urbanismo? Então, eu sempre gostei muito de desenhar. Desde criança, eu tinha alguma habilidade com desenho e gostava de Sim, desenhar. E ao longo da escola, assim, eu fui percebendo, eu gostava de matemática, eu gostava de geometria. sim, Sempre tive interesse, assim, por coisas relacionadas à arte. sim, Eu sim, apreciava mesmo, assim, as aulas, por exemplo, na escola, eu tinha aula de artes plásticas, educação artística. Então, eu sim, gostava dessas disciplinas, me divertia nelas, né? Então, sim. eu achava, assim, que eu ia por essa área mais relacionada um pouco à arte. E aí eu fiz um teste vocacional na época que eu comecei a pensar, quando eu estava no ensino médio, comecei a pensar em carreira, que me deu a chegar a essa conclusão, assim, que a arquitetura seria um Deu uma luz, caminho interessante. deu uma luz, né? É É, importante. Esses testes vocacionais aí são importantes justamente também, né, para dar uma direção ao vestibulando, né? Ver com uma certeza. área de maior afinidade, né? E para ele seguir, né? Então é Uhum, importante aí, né, que o vestibulando ele tem essa visão também, beleza? uhum. No o curso de arquitetura e urbanismo, ele tem quantos períodos aí, um mínimo aí para o pessoal se É, graduar? são 10 períodos, são 5 anos de curso. Caramba, coisa pra caramba, hein? Bastante. Olha só, isso aí eu não sabia. Juro É pra você, eu não bastante. sabia. E se arrasta, assim, porque é muito trabalho. Com certeza, com certeza. E assim, Mas são 9 períodos de disciplina mesmo, e o 10º período é o período que a gente faz o projeto final de graduação, né? se é um TCC, é um projeto, é o É que vocês projeto. A maioria das universidades pedem que seja projeto. Aí, de uns tempos para entendem? cá, eu tenho ouvido dizer que tem universidades aceitando um trabalho teórico, né? Uma entrega, Entendi. como se fosse uma parte, ao invés de ser projeto, pode ser um trabalho teórico. Uma É uma monografia, por exemplo. monografia. É. Entendi. Ah, show de bola. Né? Mas eu acho que o projeto, né, ele dá uma base maior para o arquiteto, né? Quando você faz um projeto, acho que você já está meio que encaminhando aí, se encaminhando, né, para o mercado de trabalho. Acho que essa parte da monografia é importante também, né? Para você basear o seu trabalho em toda a teoria, né, e mostrar aí uma conclusão em cima daquilo que você estudou. Mas eu acho que, Uhum. não sei para você, né, o projeto, eu acho que ele te dá uma direção maior, né, na hora de você entrar É. numa bagagem maior, né, no Uhum. mercado Na de trabalho. verdade, assim, eu acho que essa definição, essa escolha, por exemplo, entre quando a pessoa chega no final da faculdade e ela tem que optar entre fazer um projeto ou fazer uma monografia, se a faculdade oferecer essa possibilidade, já é uma forma até do aluno perceber qual é a área que ele quer Com se certeza. especializar dentro da carreira, porque tem arquiteto que vira pesquisador e vira Sim, professor. sim. Tem arquiteto que trabalha muito com a parte de arquitetura teórica mesmo, Sim. e aí faz sentido ele ir para uma linha de fazer texto, monografia no Sim. final da Não, faculdade. parte mais teórica mesmo, né? Mais leitura, Mas né? é a minoria, assim, tem muita gente que vira professor, segue uma Sim, carreira acadêmica, mas eu acredito que a maioria dos arquitetos eles têm um objetivo de trabalhar mais de uma forma prática no entendi. mercado. Show de bola. Acabamos entrando aí no segundo tópico que eu ia tocar agora, em quais áreas, né, que o arquiteto ele pode atuar, né? É, você pode falar um pouquinho para a gente aí quais são Sim, essas áreas?
tem muita área, assim. É bem Depois, vasto, quando né? você me fez convite, eu fui até pesquisar, porque eu já tinha ouvido falar de algumas, e eu falei, Sim, não, vou dar uma pesquisada para eu ir mais preparada, né? E aí eu resolvi, assim, eu fui. Algumas, por exemplo, que são mais conhecidas, que é a parte de. é, ui, que é a parte de o urbanismo, o arquiteto pode se especializar e ir para essa área de virar um arquiteto urbanista com foco na cidade, ele trabalha na parte de planejamento urbano mesmo, sim, a pessoa que pensa, trabalha, normalmente a parte de urbanismo é muito multidisciplinar, né? O arquiteto vai sim, trabalhar com outros profissionais, a parte de economia, a parte de é, engenheiro de trânsito, engenheiro sim, sim, ambiental, tem uma pegada muito de gestão ambiental nessa área também de urbano, habitação social também, que é, né, sim, o sim. arquiteto, assim, na carreira a gente recebe muita informação ao longo da graduação sobre a responsabilidade social que o arquiteto tem, Com certeza, com que é certeza. uma carreira, é uma área de humanas, na verdade, né? A gente tem Sim, que, o arquiteto, ele projeta para alguém, para uma pessoa. Então, essa relação com o usuário do que ele vai projetar é muito importante. Então, entendi. tem a área de urbanismo, tem o arquiteto pode também virar um arquiteto paisagista, que é o arquiteto que trabalha com a parte de sistema, de espaços, áreas verdes, a parte Sim, de sim, arborização das vias, e se especializa mais nessa coisa mais detalhada de sim, vegetação mesmo. Tem um arquiteto que trabalha com a área, focado na área de iluminação, e aí que é bem específico, assim, a parte de iluminação de fachadas, iluminação de sim, bens tombados, é bem focado. Tem a parte de restauração de imóveis tombados também, né? sim, sim. E aí tem outros que eu fui descobrindo também na minha pesquisa, que é a parte de, por exemplo, arquitetura promocional, que se chama, que é o arquiteto que trabalha, que faz projeto de evento, de Pô, que stand, legal. feiras, Sim, a sim, parte mais de cenografia, por exemplo. Eu tenho conhecidos até arquitetos que trabalham em emissoras de televisão, nessa parte de cenografia de novela, é muito interessante, né? legal. Tem a área de acompanhamento e gerenciamento de obra também, Sim, sim, porque hoje em dia a arquitetura ela é muito fatiada, assim, você pode trabalhar em determinadas etapas do projeto, ou sim, você sim. pode acabar sendo contratado para trabalhar numa obra e acompanhar aquela obra. E aí tem a outra área que seria a parte de a carreira acadêmica mesmo, do arquiteto virar um professor ou Sim, um pesquisador. Tem arquitetura extrema, que é o arquiteto se especializar em, por exemplo, casos, por exemplo, no Chile, que tem terremotos, ou nos Estados sim, sim. Unidos, que tem furacões. A arquitetura e a cidade precisa ser adaptada a essa situação, né? Condições extremas aí, né? Exatamente. Poxa, Tem a parte de design de mobiliário e tem até que eu sim. fui descobrir a parte de design de videogame. Tem arquitetos que Nossa, trabalham com essa área de cenário de videogame. É com muito certeza. interessante. Poxa, muito legal, cara, muito legal. Assim, eu conhecia uns três daí que você falou, os demais realmente deu uma renovada aí no meu conhecimento. Muito interessante isso. A Fernanda está perguntando aqui, Fernanda Comissanha, projetos de iluminação pública também? O arquiteto ele desenvolve? Sim, normalmente os projetos de iluminação pública, eles costumam ser feitos por engenheiros Sim, e o arquiteto ele tem uma contribuição ali, até para ele pode dar uma visão mais espacial de como o resultado daquele projeto que o engenheiro vai desenvolveu ficar. vai ficar, sabe? O que que o arquiteto quer que foque, a iluminação, por exemplo, numa praça, é uma visão Entendi, mais entendi. geral que o arquiteto teria nessa área do projeto. Entendi. Dá uma visão mais macro da situação toda, né? Que aí Isso. o engenheiro entra com a posição final, né? Seria basicamente isso, né? É. É, entre aspas, né? Entre aspas. Entre aspas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante o vestibular, né, com certeza você consultou, né?
as áreas, né, as disciplinas que Uhum. você teria que focar, né, como específica, né, porque você fez a faculdade aonde, Karina? Desculpa perguntar. Foi no Fundão, lá na UFRJ. Então, no fundão já era o Enem naquela época ou você tinha o vestibular específico para o fundão? Era específico na Era época. específico? Não. Uhum. Então, Era. à época, né, quais eram as matérias específicas para arquitetura e urbanismo? Era lá no Fundão, era matemática, física e história. Então isso aí não mudou ainda. Então isso aí não mudou. Não, deve ter uma parte aí de ciências da natureza, né? Um foco maior em ciências da natureza e humanas também. Entendeu? Uhum. Então, porque o arquiteto ele tem que saber projetar, ele tem que saber um pouco de matemática. Né? Senão, Sim, realmente, não tem como seguir a carreira de arquiteto, né? com O certeza. básico, assim, eu acho que ele tem que ter. Aí E deixa eu te fazer outra física pergunta. também, Física porque também. implementando, porque na faculdade a gente tem muita disciplina de sistemas estruturais, que tem algumas coisas relacionadas à física, bastante coisa, na Sim, verdade, e tem muita disciplina de história, história da arquitetura, história da cidade. com Então, certeza. então, é isso. Com certeza. A Priscila, Sila Lauria, está perguntando aqui para gente, né? Para você, né, no caso, né? É imprescindível ter habilidade artística para cursar a arquitetura? Olha, Saber desenhar, que ela colocou aqui. não, eu não acho imprescindível você saber desenhar artisticamente, tá? Sim. É importante você conseguir expressar no desenho a sua ideia e ser compreendido. E uma coisa importante também, isso é até assim, para passar para a faculdade, na época, eu não sei se ainda existe isso, o teste de habilidade específica, né? Tem alguns Hum. cursos que exigem um teste de habilidade específica Sim. e nesse caso da arquitetura, esse teste é uma prova que ela avalia até se a pessoa tem noções espaciais. Se ela tem uma noção, se, por exemplo, quando você vê um desenho de um paralelepípedo, Sim, de sim. cima você percebe, você sabe que ele é um retângulo, coisas assim. Sim, Então, sim. é importante, não é necessário habilidade artística, mas é importante ter alguma noção de desenho para passar a mensagem que você quer passar. É como se fosse um nivelamento, né? É um Uhum, nivelamento ali pro curso, né? Poxa, bem sim. interessante, bem legal. Excelente pergunta, hein? Gostei da pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Mais uma pergunta. Qual foi a sua maior motivação, né, durante o curso? Algum professor, alguma matéria, né? O que te motivou, né, para você falar, poxa, é realmente a arquitetura que eu quero, é isso que eu vou Uhum. levar para minha vida? Olha, com certeza, assim, eu tive uma professora logo no início da faculdade que foi uma inspiração para mim, porque Sim, ela teve uma postura todo o tempo com a gente ela tinha um brilho no olhar, assim, sabe? Isso sim. era muito diferente isso nela. Eu passei por muitos professores na faculdade e ela foi uma das poucas que ela passava um prazer em tá fazendo o trabalho dela. Então, Gerando, essa e gerando conhecimento, né? E gerando foi conhecimento, né? E gerando conhecimento também, com né? certeza, com certeza. Então, eu acho que a postura dela foi um estímulo para mim. E eu sempre tive um Sim. pouco isso, assim, até na época da escola também, eu tive um professor de física Aí, ó. que nossa, eu admirava muito ele era um excelente professor também, Legal. e eu guardo, assim, essa lembrança, né, de professores que inspiram aí, a Fernanda tá até É, falando isso. que É, inspira, é isso, verdade. vocês têm um papel aí muito, muito importante nas carreiras e nas vidas das pessoas. Com certeza. Eu acho que se você, né, conseguir passar o seu melhor aí para o aluno, né, eu acho que assim você já fez o máximo, né, possível, né, para dar uma inspirada nele. Né? Eu vejo que alguns alunos meus, né, não me vangloriando, né, nada disso, Uhum, mas tem prazer,
né, de assistir uma aula de física, né, legal, dinâmica, que eu vejo que, né, em alguns casos, as aulas de física elas são bem cansativas para os alunos, né? Então, falando um pouquinho da minha área aqui também, né, como é um curso, né, é um bate-papo de profissões, né, eu tento passar a física de uma forma mais tranquila, mais fácil para eles. Então, Uhum. acho que a sua professora, né, tentou passar com um brilho no olhar, né, o que a arquitetura tem de melhor, né? Então, acho que é isso que cada profissional tem que fazer, né, para inspirar outros profissionais e para seguir feliz na carreira, né? É o mais importante. Karina, tem a motivação, né? E Uhum. existem, né, as dificuldades. Qual Hum, foi a sua dificuldade aí durante o curso? O que você pode classificar? olha, vou ter que escolher que eu tenho uma lista. Tô brincando. Olha, Pode falar. eu acho que a minha principal dificuldade era com o tempo. E ainda é. Porque Não, sim, assim, o trabalho, tanto a faculdade a graduação de arquitetura, ela é muito, não é um curso que eu vou dizer assim, não é um curso muito difícil intelectualmente de você concluir, tá? sim, Você tem sim. só que é muito braçal, assim, é muito detalhe. Então, você precisa, é muito trabalho. Os professores, de um modo geral, na graduação de arquitetura, eles cobram muito, porque eles precisam que o aluno ele saiba expressar a responsabilidade também que ele está aprendendo aquilo ali, né? Como em todas as faculdades, na verdade. Mas é muito braçal, assim, é muito trabalho. Então, o meu maior desafio foi esse, foi organizar o tempo para conseguir fazer todas as entregas acumuladas, às vezes, entre todas as disciplinas. Sim, e quando vai passando o tempo, né? Foi até uma situação que eu comentei com o Caio, né, semana passada, na live da semana passada, falando que o tempo é o nosso inimigo, né? E quando vamos nos aproximando, né, do final do curso, eu acho que já está meio de saco cheio, né, da faculdade e tal. Eu quero terminar logo, eu quero terminar logo. Fica na ânsia Sim. de terminar logo e às vezes a gente acaba se atrapalhando um pouco, né? Então Aham. é muito importante essa dedicação, esse foco para você concluir o teu curso, né, Com com certeza. ele. Então é muito importante isso aí. A Priscila perguntou, deixa eu abrir aqui, calma aí. Em questão de computação, quais são. Calma aí. Questão. Caramba. Quais são os cursos importantes a serem feitos para agregar na profissão? Uhum. Então, por exemplo, na época que eu fiz, eu não tinha aula de AutoCAD na faculdade. Mas então eu fiz um curso de AutoCAD por fora da faculdade, tive que pagar o curso Sim, e sim. para aprender a usar o AutoCAD. Hoje em dia, o AutoCAD eu acho que ele já está sendo ensinado na faculdade mesmo, dentro Sim, o das pessoal disciplinas. deve ter licença já, né? Com certeza. Sim. Mas hoje em dia já existe um outro programa, outros programas que são Sim, relacionados sim. são BIM, que se chama, né? Sim, Tem a ver, é um programa que ele representa os modelos de uma forma diferente. Ele tem sim. muito mais informação, é um programa bem mais complexo do que o AutoCAD era. O AutoCAD ele era muito usado, ele ainda é muito usado, mas tem uma visão muito limitada e Sim. é muito 2D. Entendi. Hoje em dia, o BIM é uma. Como é que eu vou dizer? É como se fosse uma plataforma que existem vários Sim, programas sim. que usam BIM, que Sim, significa Building Information Modeling, que tem a sim. ver Sim. com o modelo, a informação, o, não sei dizer a tradução direito. Eu sei Sim, que são sim. programas que eles oferecem, dão a possibilidade de você alimentar com mais informações os modelos. Tipo, se você está fazendo uma casa, você, quando Sim. for construir uma parede, você não vai fazer só uma linha como era no AutoCAD. Você vai colocar as informações de que parede é aquela. É um programa bem mais complexo. Espessura, Isso, comprimento, qual é o né? material, se é parede de alvenaria de concreto, se é de tijolo.
É Você- tudo bem mais detalhado, assim. É uma, é uma, é um programa que vem para o bem, né? Assim, eu Com acho que certeza. vem para o bem, né? Mas eu acho que né, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a parte braçal também, ela é muito importante, né? Porque se você só ficar na parte computacional, você vira refém do computador, né? E eu acho que a galera, né, com a tecnologia aí, né, o boom da tecnologia, né, às vezes perde um pouco da essência, né? Uhum. Eles esquecem um pouco lá de trás do braçal, trabalho braçal e só querem, né, trabalhar com os programas que, pô, não tem nem comparação, né? E você consegue projetar aquilo da forma que você quiser. Outra Uhum. pergunta que teve aqui no chat foi da Fernanda. Fernanda, show de bola, participando aí bastante. Karina, nesse caso, é viável para fazer graduação e trabalhar? Fernanda está perguntando aí se é viável trabalhar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. Olha, viável tá? Eu conheço pessoas que fazem isso, mas é muito Sim. cansativo. Assim, eu vou dizer assim, eu fiz a faculdade em 7 anos, são 5 anos. Então, eu me atrasei, porque eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, que eu super recomendo quem puder, quem tiver essa oportunidade, faça, porque agrega muito, não só a parte profissional, mas Com a vida certeza. também. Então, assim, eu me atrasei em relação às disciplinas por conta disso. Sim, sim. E eu fazia estágio na época, que era um estágio, inicialmente era obrigatório, depois eu continuei no estágio mesmo sem ser obrigatório, porque era importante para mim. E eu não precisava trabalhar assim, né? Como 8 horas por dia. Então eu imagino que quem trabalha é punk, assim, não é mole, não. Fica Sim, muito com cansado. certeza. Com certeza. Assim, quando eu estagiei e trabalhei também, eu ficava mega cansado, né? Porque a rotina do estágio, né? E Sim. rotina da faculdade, né? Você Uhum. praticamente fica o dia todo, né? Trabalhando e Sim. estudando. Então, realmente, mentalmente é muito cansativo, né? Você Fora os chega, trabalhos, né? Que você sim, chega em casa sem sim, sim, trabalho. fica esgotado, realmente. Pô, tivemos várias perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Calma aí. O Dudu Apifel, como foi o intercâmbio? Perguntou aqui para você. Primeira Como pergunta, como foi o intercâmbio? Você falou aí do intercâmbio. o intercâmbio eu consegui fazer pela própria universidade. A universidade tinha um convênio com a universidade lá foi em Buenos Aires, no caso, na Argentina. Sim, E aí lá eu tinha que fazer determinadas disciplinas para poder meio que validar, fazer uma equivalência com as disciplinas aqui no Rio, né? sim, Então sim. eu fiz disciplinas lá que eu podia escolher quais eu queria. Foi uma experiência muito boa, assim, poder ver como é que é a visão do professor lá também, o ensino de arquitetura lá, e Sim, conhecer a sim, cidade, né? Ter o olhar deles em relação aos problemas das cidades, da cidade lá. sim, Foi sim. muito interessante. Te deu uma bagagem, né, nessa parte profissional, né? Com Beleza. certeza. O Vitor, jogando em casa, hein? Ó, Karina, como o arquiteto pode usar a sua formação na vida pessoal? Nossa, de muitas formas. Boa Olha, pergunta aí. boa pergunta, boa pergunta. A gente pode, assim, tentar em casa, né, na casa que a gente mora, ou ajudando Sim, a família, a gente pode tentar oferecer opiniões, na verdade, e de como é que você sugestões. pode tentar melhorar a circulação dos espaços. Às vezes, a posição de um móvel dentro da sua casa pode melhorar. Até a Sim, adequação, por exemplo, em relação, tipo, se você tem idosos na família, o arquiteto, ele tem uma noção um pouco melhor da altura que as coisas podem ficar para ficar confortável e ergonômica para cada pessoa. sim, Então, sim. é essa ajuda que o arquiteto pode oferecer. Poxa, show de bola, gostei. Eu acho que eu já perguntei sobre isso.
como foi o período de estágio, como é o período de estágio e a sua Hum. formação para o arquiteto, né? Acho que já falamos sobre Olha. isso, né? Mas vamos dar uma palhinha de novo? Eu acho que é muito importante assim o estágio. O que eu pensava muito na época da faculdade, o primeiro estágio que eu fiz não chegava a ser, acho que não era o que eu tinha convênio ainda, não era o estágio obrigatório com a universidade. Sim, sim. Mas eu sempre procurava não ficar muito tempo no mesmo estágio, porque eu via o estágio como uma oportunidade para eu aprender, assim. Então eu ficava às vezes 6 meses ou 8 meses, que era um tempo que eu já conseguia entender melhor como é que funcionava aquele escritório ou Sim. aquele local. E aí eu pensava, não, agora eu vou procurar estágio num outro lugar. Já não está me acrescentando mais muito em termos de conhecimento. Então eu recomendaria isso para as pessoas. Quem tiver, tipo, o meu primeiro estágio, eu acho que eu estava não sei se eu estava no quinto período, porque eu fiz iniciação científica também. Sim, Também é sim. muito legal. Com E depois certeza. eu fui fazer estágio. Então, eu recomendo, assim, quanto antes a pessoa puder começar a fazer estágio, melhor, porque é uma forma de você se ver realmente trabalhando, mas Sim. ainda de um jeito, assim, você tem aquela liberdade, de errar maior do que um profissional, né? Então, você está ali aprendendo, as pessoas que vão trabalhar com você vão ter mais paciência para te ensinar coisas também, né? Sim, você sai de uma visão macro, né? Que é o início da faculdade, beleza? Uhum. E vai para uma visão micro, né? Você começa a se especializar em uma certa área ali, né? Então, eu acho que fica bem legal essa parte do estágio para qualquer área, né? Para qualquer profissional, justamente para começar a se ambientar, né, com a sua profissão. Acho que tem mais uma pergunta aqui, calma aí. V igual a delta S sobre da... Olha o Márcio aí perguntando aí. Velocidade média, Márcio. Show, depois eu te ensino. Sem problema. A Priscila está perguntando aqui: você tinha ramos obrigatórios de estágio ou você era livre para escolher? Olha, em relação a ramo, eu era livre para escolher. Só que não eram todos os lugares, tipo, todos os escritórios que tinham um convênio obrigatório com a universidade, entendeu? Para eu conseguir validar aqueles 6 meses obrigatórios, tinha que ser num lugar que tivesse convênio com a universidade. Entendi. Outra pergunta aqui, da Fernanda, de novo aí. Pode falar um pouco sobre a diferença do arquiteto para o designer? Qual é Então, essa diferença? são formações diferentes mesmo. O designer, existem vários tipos de designers também, né? Sim, sim. Pelo que eu sei, o designer ele se forma dentro do curso de desenho industrial. Aí Sim. dentro do desenho industrial você tem o designer de produto e tem a comunicação visual, eu acho. Eu não tenho Sim. certeza, tá? E Não, aí, sem problema. normalmente o designer, ele trabalha com coisas menores, assim, menores não de menor importância, mas de tamanho, de modo geral. Sim, Ele trabalha com design de móvel ou design de um automóvel, design entendi. de joia, de várias coisas que precisa de um pensamento sobre a estética, sobre a composição da coisa, que tem a ver com arquitetura também, né? Só que o arquiteto trabalha com edificações, com a cidade e tal. Ah, show de bola. Karina, já estamos encerrando aí. Já? É, rápido, né? Falei para você que era rápido. Deixa eu te fazer uma última pergunta. O que que você está fazendo atualmente no mercado de trabalho? Então, eu É, trabalho na área de arquitetura. Eu trabalho num parque tecnológico no Rio de Janeiro, que é como se fosse um condomínio de empresas, sim, sim. centros de pesquisas de empresas, que é uma área bem, um ambiente assim, mais relacionado a empreendedorismo, inovação, né, e tecnologia, Caramba, pesquisa. que legal. É bem interessante. E aí eu trabalho numa gerência, que é a gerência de arquitetura dali. Então, eu trabalho com projeto de arquitetura, às vezes de reforma de edificações comerciais, né, de escritórios,
eu trabalho com projeto, às vezes, de criação de espaços de coworking, Caramba, legal. às vezes Tá, reforma, assim, reforma de banheiro. Oi? tá muito na moda agora, né? Esse Sim, coworking, sim. né? Muito na moda. É muito interessante. Caramba, E muito legal. Muito legal. Karina, né, eu vou encerrar por aqui a nossa conversa. Caramba, muito interessante esse bate-papo com você. Eu tive, né, tinha uma visão muito micro da coisa, né, e você expandiu a minha mente. Né, eu acho que a galera que tá assistindo essa live, com certeza, né, pode, né, se basear aí na escolha de uma profissão. Muito interessante mesmo. Poxa, muito obrigado por essa oportunidade. Eu só tenho uma pergunta aqui. Quer dizer, eu não, né? A Fernanda tem uma pergunta. Calma aí. Aí, ó, viu? Tem bastante concurso público para a área. A última pergunta, fechamento. tem, não exatamente no Rio de Janeiro. Tem muito Sim, concurso espalhado pelo Brasil, assim, em cidades pequenas. Às vezes aparece ainda em cidades grandes também, tipo São Paulo, no Rio ainda aparece, mas são poucas vagas. De um modo geral, são pouquíssimas vagas. E é muito entendi. concorrido, né? Porque o mercado tá assim, de arquiteto. Ah, com certeza. Não, acho que toda a área tá realmente, né, um pouco acima aí. Até Sim. porque, né, creio que a gama, né, de profissionais, né, que estão se formando são altas. Então, realmente, o mercado de trabalho ele começa a ficar num nível também muito alto. Aí, como eu fui Uhum, falando, né, nas lives, se você não se especializar, vai ficar para trás. Então, é muito importante uhum, essa continuidade nos estudos, né, com para certeza. um nível, né, em que outros candidatos eles não vão te alcançar. Então Uhum. é muito importante essa análise. Cara, eu acho que tem mais uma pergunta aqui, ó. A galera tá. Deixa eu ver aqui. Karina, com as facilidades de acesso. O Leandro Gremião. Karina, Uhum. facilidades de acesso aos programas cada vez mais intuitivos de projeto, como você vê o futuro da profissão? Muito interessante. Olha, eu acho que a gente, assim, os arquitetos que estão agora, se formando agora, por exemplo, quem está fazendo uma Sim, faculdade agora, vai conseguir já sair da faculdade, talvez, com uma noção melhor e não tão apegados a determinados programas, por exemplo, que já estavam entranhados nos arquitetos que trabalhavam antes com aquele programa. sim, Então, sim. é, a forma de pensar arquitetura de quem está já aprendendo no BIM é uma forma muito mais avançada e melhor de quem aprendeu no AutoCAD. Então, E eu acho que realística, né? Acho que realística também, né? com Bem certeza. real. E muito mais rápida, assim, porque Sim, é aquilo que eu falei, né? A gente é muito braçal o trabalho do arquiteto, e muitas vezes a sim, gente perde tempo que a gente podia estar usando o tempo para fazer coisas melhores, para prestar atenção em determinados detalhes que precisam ser alinhados, às vezes, para melhorar sim, o projeto para uma obra, a gente acaba lá perdendo tempo por falta de ter ali a tecnologia ou o programa certo, né? Ou a sim. habilidade para mexer no programa certo. Então, eu Poxa, show, vejo muita melhoria. show de bola. Poxa, Karina, muito obrigado mais Obrigada. uma vez aí pela sua participação. Foi muito interessante. Eu acho que você ampliou minha visão mesmo, que eu tinha uma visão muito pequena, micro, em relação à arquitetura e urbanismo. Para mim, era só arquitetura, né? E Uhum. você já começou a abrir esse leque quando você falou arquitetura e urbanismo, e Sim, começamos a conversar. Muito interessante, muito legal. Muito obrigado, agradeço do fundo do coração, né, pela obrigada. participação. E quarta-feira teremos outra live com outro profissional ainda a ser decidida, tá? Então fiquem Sim. atentos aí ao canal, ao Instagram do LF Preparatório.
Agradeço a participação de todos, muito legal essa participação, essa interação aí, né, da galera, mandando perguntas, né, interagindo aí bastante, né, comigo, né, e com meus convidados. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Karina. Tchau, Boa noite, tchau. Juan. Obrigada. Bom, tchau, tchau. Você também. Tchau, pessoal. Boa noite aí.